Olá, seja bem-vindo. Eu sou Caio Bauer, responsável técnico pela Ervas Naturais e pela parte de desenvolvimento dos produtos. Hoje nós daremos início ao nosso treinamento de produtos. Vamos começar pelo início falando sobre a estrutura do fio, que é composta pela parte mais externa, cutícula, a parte intermediária, córtex, e a parte mais interna, que é a medula. Daremos uma explicação sobre cada uma delas, começando sobre a cutícula. Na cutícula, temos a característica de ser escamada. Claro que cada tipo de cabelo tem uma característica diferente. Cabelos caucasianos, asiáticos, eles têm por estrutura uma cutícula maior, mais camadas de cutículas. Ou seja, é um cabelo mais complicado de se atingir o córtex. Esse cabelo, por natureza, ele protege um pouco mais a estrutura do córtex. E no córtex é onde vão acontecer os tratamentos que eu tanto ouvimos falar: hidratação, reconstrução e nutrição. Voltando na cutícula, a cutícula tem por característica ser transparente, tá? Então, quando formos falar de coloração, mostraremos a diferença entre pigmentos que são de deposição e pigmentos que vão colorir o córtex. Na cutícula, os produtos irão agir trazendo mais brilho, a textura mais suave e mais maciez. Todo produto que trouxer essa característica, ele vai agir na cutícula. Produtos que têm por característica tratar o fio, trazer reconstrução, hidratação e nutrição, eles vão estar agindo no córtex. Já na medula, a cosmetologia moderna não encontrou ainda nenhuma função que seja utilizada de forma prática. Então, as duas características que mais iremos falar é da cutícula e do córtex. Tratando ainda sobre a composição dos fios, temos também a composição química. Nosso cabelo ele possui pH, ele tem alguns elementos químicos como carbono, nitrogênio, hidrogênio, que vão fazer parte de todo o tratamento, assim como alguns minerais. E dentro do córtex é onde estarão todas essas estruturas. O nosso cabelo tem por característica possuir a sua concentração altíssima de proteína. Então, nosso cabelo basicamente é proteína. 70% a 80%, depende muito do cabelo. Temos em torno de 15% da composição do cabelo de lipídios e o restante de água. Então aqui vai uma curiosidade. Quanto mais saudável o nosso cabelo está, menos ele gosta de água. Nosso cabelo tem por natureza ser hidrofóbico. Então isso é uma característica muito interessante, porque sempre que pensamos em hidratação, pensamos que o nosso cabelo sempre precisa de hidratação. Porém, o nosso cabelo saudável, ele não precisa de água. Eu vou falar agora sobre o cronograma capilar, que é altamente conhecido, possuindo 3 fases: hidratação, reconstrução e nutrição. Começando sobre a fase de hidratação, que é uma fase extremamente importante, porém que age em uma pequena porção do nosso fio. 5% somente do nosso fio que tem atração pela água. Nosso cabelo, nessa pequena porção, ele é hidrofílico. Ele tem uma atração pela água e essa água, mantendo no fio, ela já equilibra todo o teor suficiente. Nós não precisamos mais do que isso. Ativos como depantenol, ácido hialurônico e alguns extratos glicólicos, eles vão agir nessa camada, protegendo essa água que o cabelo tem. Como eles fazem isso? Tanto o ácido hialurônico, o depantenol, eles têm a característica de formar uma película, como se formasse um filme nessa camada, fazendo com que toda essa camada se proteja e o meio ambiente não roube essa água do fio, mantendo o fio hidratado durante mais tempo. As nossas linhas Beauty Care, queratina e ceramidas possuem essa característica de hidratar o fio, protegendo essa camada F. A segunda etapa do cronograma capilar que eu quero citar é a etapa de nutrição. Essa etapa é uma etapa mais oleosa, então ela pode ter um pouco de preconceito por quem tem a raiz oleosa, mas é extremamente importante que se faça essa reposição lipídica, pois uma porção de 15% do nosso fio necessita dessa reposição. E os lipídios são extremamente importantes para a manutenção dos nossos fios, mantendo os fios protegidos, principalmente os fios cacheados. Nessa parte de nutrição, os fios cacheados eles têm uma vantagem, porque o fio cacheado, por natureza, ele tem pouca cutícula. Então o córtex é muito mais exposto, ou seja, ele acaba se danificando muito mais. Estando com a nutrição em dia, os cabelos cacheados aumentam a sua proteção contra o enfraquecimento e o ressecamento dos fios, evitando inclusive a porosidade. As nossas linhas de Tutano, Definicolor, Pro Blonde e fios e cachos contêm na sua estrutura óleos, sendo eles de macadâmia, manteiga de karité, murumuru, óleo de jojoba. Todos esses óleos vão agir mantendo a nutrição dos fios em dia. Eu vou falar agora sobre o processo de reconstrução, que é o último processo no cronograma capilar, mas não menos importante.
Inclusive, nos últimos tempos, devido a químicas sucessivas, tem se tornado um processo essencial, cada vez mais. O processo de reconstrução é um processo que reestrutura a composição do fio através de proteínas essenciais, como a queratina. Haja vista que o nosso fio é composto basicamente por proteína. Então, nesse processo que a gente vai devolver a proteína que o nosso cabelo precisa para se manter forte, para se manter saudável. E é no processo de reconstrução que a gente vai devolver toda a força e vitalidade que o cabelo precisa. As nossas linhas, como Super Nutri, Resgate e Code 8, possuem na sua estrutura ativos, aminoácidos, proteínas, que reconstroem o cabelo. Algumas com maior poder de reconstrução e outras com menor, para reconstruções diárias e outros para as reconstruções mais potentes.